Bem-vindos a mais uma leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo. Vamos dar continuação à leitura, capítulo número 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Aqui nesta leitura iremos ver saber o bem sem ostentação, a fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e entropiados, ajudar sem esperar o retorno, instruções dos espíritos, a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, boas ações pagas com a ingratidão e beneficência exclusiva. Fazer o bem sem ostentação. Ponto número 1. Evitai fazer vossas boas ações diante dos homens para não serdes vistos. De outra forma não recebereis a recompensa de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, derdes esmola, não mandeis soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem homenageados pelos homens. Eu vos digo, em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa direita, para que a vossa esmola fique em segredo e o vosso Pai, que vê o que se passa, vos dará a recompensa. Mateus 5:1-4. Ponto número 2. Tendo Jesus descido da montanha, uma multidão o seguiu e, juntamente com ela, um leproso veio até ele e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes-me curar. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Eu quero ser limpo. E nesse instante a lepra foi curada. Então Jesus disse: Não digas isso a ninguém, mas vai, mostra-te aos sacerdotes e faze a oferta que ordenou Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. Mateus 8:1-4. Ponto número 3. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Pois, para ver as coisas de uma forma mais elevada do que o comum, é preciso fazer abstração da vida presente e identificar-se com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade, para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que preza a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que a vida presente vale mais para ele do que a vida futura. Ou, no entanto, até mesmo que ele não crê na vida futura. Se ele diz o contrário, age, no entanto, como se não acreditasse no que diz. Quantos há que só fazem um benefício se o beneficiado o divulgar de forma ampla, que dão uma grande soma à luz do dia, mas que não dariam uma moeda sequer de forma discreta. É por isso que Jesus disse: os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Na verdade, aquele que busca a glorificação sobre a terra, pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve nada. Só lhe resta receber a punição pelo seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. É uma metáfora que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se existe a modéstia real, há também a falsa modéstia, a simulação da modéstia. Há pessoas que escondem a mão, tendo cuidado de deixar perceber o que fazem. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são despreciados entre os homens, muitos mais o serão em relação a Deus. Esses receberam sua recompensa na terra,
foram vistos, estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo o que terão. Qual será então a recompensa daquele que cobra do beneficiado os benefícios que ele prestou, que lhe impõe testemunhos de reconhecimento, que lhe faz sentir a sua posição, exaltando o preço dos sacrifícios que suportou por ele? Para esse não há nem mesmo as recompensas terrenas, pois não tem grata satisfação de ouvir bendizerem o seu nome. Um primeiro castigo para o seu orgulho. As lágrimas que seca em benefício de sua vaidade, em vez de subirem aos céus, recaem sobre o coração do aflito para feri-lo. O bem que faz não lhe traz proveito algum, já que o censura, pois toda a boa ação reprovada é uma moeda alterada e sem valor. A beneficência, sem ostentação, tem duplo mérito. Além da caridade material, é igualmente caridade moral, pois contorna a sustentabilidade do beneficiado, fazendo-o aceitar a boa ação sem que o seu amor próprio sofra com isso e salvaguardando a sua dignidade humana, pois este aceitará um serviço que não aceitaria como esmola. Ora, converter o serviço em esmola, pela maneira como fazemos, é humilhar quem o recebe, e há sempre orgulho e maldade em humilhar a alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e habilidosa para ocultar a boa ação e evitar até as menores possibilidades de melindre, pois todo choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor, enquanto a caridade orgulhosa o humilha. O sublime da verdadeira generosidade está em saber o benfeitor inverter os papéis, encontrando um meio de parecer ele mesmo agradecido em relação àquele a quem presta o serviço. É isso o que querem dizer estas palavras, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Os infortúnios ocultos. Ponto número 4. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e veem-se generosas demonstrações com o intuito de reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem sobre um leito de dor sem se lamentarem. E são esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. Quem é aquela senhora distinta, de traços simples, acompanhada de uma jovem também vestida modestamente? Entra numa casa de mísera aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois à porta é saudada com respeito. Onde vai ela? Sobe até um quarto humilde. Lá vive uma mãe de família, rodeada pelos filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nos rostos enfraquecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Ela traz o necessário, acompanhando de doces e consoladoras palavras que fazem aceitar a ajuda sem constrangimento, pois esses infortunados não são profissionais de medicância. O pai está no hospital e, durante esse tempo, a mãe não pode suprir as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não passarão frio nem fome. Irão à escola suficientemente agasalhadas e o seio da mãe não secará para os menores. Se há um enfermo entre eles, nenhum cuidado material lhe faltará. De lá, ela se encaminha ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à família. Na esquina, um veículo a espera, verdadeiro depósito de tudo o que vai levar aos seus protegidos, por ela visitados constantemente. Não lhes pergunta pela crença nem pelas opiniões, pois para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Quando termina a sua visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia.
qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, tem um nome que não revela a ninguém, mas é o anjo da consolação, e à noite um cântico de bênçãos se eleva por ela ao Criador. Católicos, protestantes, judeus, todos a bendizem. Porque se veste de maneira tão simples? É que ela não quer insultar a miséria com o seu luxo. Porque se faz acompanhar da sua jovem filha? É que ela quer lhe ensinar como se deve praticar a caridade. Sua filha também quer praticá-la, mas a sua mãe lhe diz: o que podes dar, minha filha, já que não tens de teu? Se eu te der algo para repassar aos outros, que mérito terás? Na verdade, eu é que farei a caridade e tu receberás o mérito. Não é justo. Quando formos visitar os doentes, ajudar-me-ás a cuidar deles, pois dar-lhes cuidados é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples, aprende a fazer trabalhos úteis, e assim confeccionarás roupas para essas crianças. Dessa maneira tu darás algo de teu. É assim que essa mãe, verdadeiramente cristã, forma a sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. Ela é espírita, tão pouco importa. Ou pouco importa. Para o meio em que vive, é a mulher do mundo, pois sua posição o exige, mas se ignora o que ela faz, pois não lhe importa outra aprovação a que de Deus e de sua própria consciência. Entretanto, um dia, uma circunstância imprevista conduz a ela uma de suas beneficiadas para lhe oferecer trabalhos manuais. Ela a reconhece e quer abençoar a sua benfeitora. Psh, diz ela, não o digas a ninguém. Assim falava Jesus. O óbolo da viúva. Ponto número 5. E, estando Jesus assentado à frente de um gasofilácio é o lugar do templo em que se guardavam os vasos e se recolhiam as ofrendas. As traduções para o português dos textos bíblicos, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, trazem ora cofre de ofertas, ora a arca do tesouro. Ok. Então, e estando Jesus assentado à frente de um gasofilácio, observava de que maneira o povo nele jogava o dinheiro, e como os ricos lá colocavam muito. Havendo, porém, uma pobre viúva, lá colocou apenas 2 pequenas moedas no valor de poucos centavos. Então, tendo Jesus chamado os seus discípulos, disse-lhes: eu vos digo em verdade, que essa pobre viúva deu mais do que todos os outros que colocaram dinheiro no gasofilácio, pois todos deram de sua abundância, e ela deu de sua indigência, talvez tudo o que tinha, todo o seu sustento. Marcos 12, 41, 44, Lucas 21, 1, 4. Ponto número 6. Muitas pessoas reclamam de não poder fazer tudo o bem que gostariam, por falta de recursos financeiros. E quando desejam a fortuna, dizem: é para fazer dela um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e talvez muito sincera em alguns casos. Mas o seria, da parte de todos, assim completamente desinteressados? Não há quem, desejando beneficiar aos outros, se sentiria bem de começar a fazer por si mesmo, concedendo-se algumas satisfações a mais, um pouco do supérfluo que lhe falta, dando o restante aos pobres. Essa segunda intenção, dissimulada talvez, mas que encontrariam no fundo de seus corações, se o sondassem, anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade pensa nos outros antes que em si mesmo. O sublime da caridade, nesse caso, seria buscar cada qual no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seu talento, os recursos que lhe faltam para realizar suas intenções generosas.
Este seria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria sonha com os meios mais fáceis de enriquecer, rapidamente e sem sacrifícios, correndo atrás de ilusões como descobertas de tesouros, uma chance aleatória favorável, o recebimento de heranças inesperadas, etc. O que dizer daqueles que esperam encontrar, para ajudá-lo nas buscas dessa natureza, auxiliares entre os espíritos? Certamente, eles não conhecem e nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo, e ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite comunicarem-se com os homens. Mas justamente por isso são punidos pelas decepções. O Livro dos Médiuns, número 294-295. Aqueles cuja intenção é isenta de qualquer interesse pessoal devem consolar-se com a impossibilidade de fazer tudo o bem que gostariam, lembrando que o óbolo do pobre, que doa mesmo se privando, pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico, que dá sem privar-se de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, de poder socorrer largamente a indigência, mas se isso é impossível, é preciso submeter-se e fazer o que se pode. Além disso, não é somente com o ouro que se podem enxugar as lágrimas, e devemos ficar parados só porque não possuímos, ou só porque não o possuímos. Aquele que o deseja sinceramente tornar-se útil aos seus irmãos encontra 1000 oportunidades para tanto, bastante procurar para encontrá-las. Se não for de uma maneira, será de outra, pois não há ninguém que, estando em pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar algum serviço, dar algum consolo, amenizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência útil. Na falta de dinheiro, cada um não tem o seu tempo e o seu repouso, dos quais pode oferecer um pouco? Isso também é uma esmola do pobre, o óbolo da viúva. Convidar os pobres e estropiados. Ponto número 7. E dizia também àquele que o convidou: quando convidares alguém para o jantar ou a ceia, não convides nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus pais, nem teus vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te convidem e que assim retribuem o que receberam de ti. Mas quando derdes um festim, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E serás bem-aventurado, pois eles não terão meio ou meios de te retribuir o convite, mas isso te será recompensado no reino de Deus. Lucas 14, 12, 15. Ponto número 8. Quando fizerdes uma festa, diz Jesus, não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, se as tomarmos ao pé da letra, são sublimes se nelas procurarmos o sentido. Jesus não pode ter querido dizer que, em lugar de seus amigos, é preciso reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada e aos homens incapazes de compreender as nuances delicadas do pensamento. Seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O sentido de seu pensamento se revela nessas palavras: serás feliz, pois eles não terão meios de te retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem em vista de um retorno, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para fazer uma comparação mais clara, ele diz: convida para a tua festa os pobres, pois sabes que aqueles nada poderão te retribuir. Por festa deve-se entender não a refeição propriamente dita, mas a participação na abundância que usufruis. Estas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação no sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam para a mesa somente aqueles que lhes podem, como dizem, honrar ou convidá-los por sua vez. Outros, ao contrário, encontram satisfação em receber os seus pais ou amigos que são menos felizes. Ora,
quem não os tem entre os seus. É, algumas vezes, prestar-lhes um enorme serviço, de forma discreta. Aqueles, sem recortar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem disfarçar a boa ação por uma sincera cordialidade. Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Irmã Rosália, Paris, 1860, ponto número 9. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem. Toda a religião, toda a moral, se encerram nesses dois preceitos. Se eles fossem seguidos na Terra, seríeis todos perfeitos. Não haveria ódios, ressentimentos, eu diria mais, não haveria pobreza. Pois do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam e vós não veríeis mais nos sombrios bairros em que morei durante minha última encarnação, pobres mulheres levando consigo miseráveis filhos carentes de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso, ajudai o melhor possível os infelizes. Dai, para que Deus vos retribui um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair de vosso envoltório terreno, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei, reencontrando no além aqueles a quem pude beneficiar em minha última existência. Amai, pois, ao vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois sabeis agora, esse infeliz que repelis é, talvez um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe. E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Quero que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, essa que todos podem praticar, que materialmente nada custa e, entretanto, é mais difícil do que se colocar em prática. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai-me, em saber calar para deixar falar um mais tolo do que vós. E é também um género de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra irónica escapa de uma boca habituada a escarnecer, não ver o sorriso desdendonho ou desdenhoso com que vos recebem as pessoas que muitas vezes, erradamente, se julgam superiores a vós. Enquanto que, na vida espiritual, a única verdadeira, elas estão, muitas vezes, bem longe disso. Aí está um mérito, não de humildade, mas de caridade, pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Não obstante, essa caridade não deve impedir que se pratique a outra, mas pensai sobretudo em não desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos disse. É preciso sempre recordar que no pobre repelido pode estar talvez um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente numa posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres de vossa terra, a quem pude, felizmente, beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Lembrai-vos de que Jesus disse que somos todos irmãos, e pensai sempre nisso, antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Um espírito protetor, Lyon, 1860, ponto número 10. Meus amigos, tenho ouvido muitos dentre vós dizerem: como posso fazer a caridade? Normalmente não tenho nem o necessário.
A caridade, meus amigos, se faz de muitas formas. Podeis fazer a caridade em pensamentos, palavras e ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem sequer terem visto a luz, e uma prece do coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos homens amargurados pelo desespero, pelas privações, e que blasfemam contra o nome do Altíssimo: eu era como vós, sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo e vede, eu sou feliz agora. Aos idosos que vos disseram: é inútil, estou no fim da vida, morrerei como vivi, respondei que a justiça de Deus é igual para todos. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora, aos pequenos que, já viciados pelas más companhias, perdem-se pelos caminhos do mundo, prestes a sucumbir às más tentações, dizei-lhes: Deus vos vê, meus queridos filhos, e não temei repetir frequentemente essas doces palavras que acabarão por germinar nas suas inteligências jovens, e em lugar de pequenos vagabundos tereis feitos homens. Isso também é uma caridade. Muitos dentre vós dizem assim: nós somos muitos na terra, Deus não pode ver a todos. Escutai bem isso, ou escutai bem isto. Meus amigos, quando estáis sobre o cume de uma montanha, o vosso olhar não abarca milhares de grãos de areia que a cobrem? Muito bem, Deus vos observa dessa mesma maneira. Ele vos deixa o livre-arbítrio, como também deixais esses grãos de areia ao sabor do vento que os dispersa. Mas Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo de vossos corações uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, ela somente vos dará dons, ou ela somente vos dará bons conselhos. Algumas vezes conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal, e então ela se cala. Mas estáis certos de que a pobre relegada se fará ouvir assim que a deixardes notar a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e frequentemente encontrareis o consolo através de seus conselhos. Meus amigos, a cada novo regimento o general envia uma bandeira. Eu vos dou esta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai esta máxima, reuni-vos ao redor desse estandarte, e dele recebereis a felicidade e a consolação. A beneficência. Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861. Ponto número 11. A beneficência, meus amigos, vos dará neste mundo a mais pura e mais dulce das alegrias, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos, nem pela indiferença. Pudesseis compreender tudo o que encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz que se olhe aos outros com o mesmo olhar com que se vê a si mesmo, e que se despoja com alegria para cobrir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não terdes a mais doce ocupação que a de fazer aos outros felizes. Quantas são as festas do mundo que podereis comparar a estas festas alegres, quando, representantes da divindade, levais alegria a essas pobres famílias, que conhecem da vida apenas as vicissitudes e amarguras, ou quando olhardes para esses rostos descurados, mas radiantes de esperança, pois não tinham pão esses infelizes e seus filhos, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras que, como finos punhais, penetravam o coração materno: tenho fome. Compreendei o quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria,
onde, instantes atrás, apenas havia desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações diante de vós, irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, principalmente, pois são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é em mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, eles estarão semeando alegrias celestes para o próprio futuro. E durante o seu exílio na terra, serás para eles a consolação, a antecipação das alegrias que experimentarão mais tarde, quando se abraçarem, todos unidos no seio do Deus de amor. Foste tu apenas, virtude divina, que me proporcionaste os momentos de felicidade que experimentei na terra. Possam os meus irmãos encarnados acreditar da voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é a caridade que deveis buscar, a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo e vereis quantas misérias a aliviar, quantas crianças pobres sem família, quantos velhos sem uma só mão amiga para os correr e fechar-lhes os olhos quando a morte os reclamar. Quanto bem a fazer! Não reclameis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai fartamente a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro, a todos os que, deserdados dos bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Colhereis aqui na terra alegrias bem suaves, e mais tarde só Deus o sabe. São Vicente de Paulo, Paris, 1858. Ponto número 12. Sede bons e caridosos. Eis a chave dos céus, que tendes nas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Somente encontrar a felicidade e a consolação nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a terrível chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. De resto, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, sua alegria interior dilatar-se ao relato de um belo sacrifício, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se buscasseis apenas o prazer de uma boa ação, ficaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam, a boa vontade é que é rara. Vede a multidão de homens de bem de que a vossa história piedosamente relembra. O Cristo não vos disse tudo o que se refere a essas virtudes de caridade e de amor? Por que se deixa de lado esses divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras e o coração às suas doces máximas? Eu desejaria que se desse mais importância, mais fé às leituras evangélicas. Mas abandona-se este livro, como uma palavra vazia, uma mensagem cifrada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males provêm simplesmente do abandono voluntário desse resumo das leis divinas. Lê depois essas páginas ardentes sobre a abnegação de Jesus e meditai-as. Homens fortes, amai-vos. Homens fracos, fazei da vossa doçura a vossa fé. Da vossa doçura, da vossa fé, as vossas armas. Tendo mais persuasão, mais constância na propagação da vossa nova doutrina. Esse é apenas um encorajamento que viemos vos dar, e é para estimular-vos no zelo e nas virtudes
que Deus permite a nossa manifestação. Mas se quisesseis, bastaria a ajuda de Deus e da vossa própria vontade, pois as manifestações espíritas se produzem somente para os que têm os olhos fechados e os corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental que deve sustentar o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, as outras não existiriam. Sem a caridade, não há esperança num destino melhor. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade, não há fé, pois a fé é apenas um raio de luz que faz brilhar uma alma caridosa. A caridade é a âncora eterna de salvação para todos os mundos. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude que ele transmite à sua criatura. Como se poderia desprezar essa suprema bondade? Qual seria o coração suficientemente perverso para, assim pensando, sufocar e depois expulsar esse sentimento inteiramente divino? Que filho seria tão mau para revoltar-se contra esse doce carinho, a caridade? Eu não ouço falar do que fiz, pois os espíritos também têm o pudor de suas obras, mas considero a que eu comecei como uma das que mais devem contribuir para o alívio de vossos semelhantes. Vejo frequentemente os espíritos pedirem por missão continuar a minha tarefa. Eu as vejo, minhas queridas irmãs, em seu piedoso e divino ministério. Eu as vejo praticar a virtude que vos recomendo com toda a alegria que proporciona essa existência de abnegação e sacrifícios. É uma grande felicidade para mim ver o quanto se enobrece o seu carácter. Quanto à sua missão, é amada e docemente protegida. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione desde a vida presente. Permanecei unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. Carita, martirizada em Roma, Lyon, 1861. Ponto número 13. Chamo-me caridade e sou o caminho principal que conduz a Deus. Segui-me, pois eu sou o objetivo que deveis alcançar. Fiz esta manhã o meu passeio habitual e com o coração angustiado eu venho dizer-vos: meus amigos, quanta miséria, quantas lágrimas e quanto tendes a fazer para secá-las a todas. Em vão tentei consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem. Há bons corações que velem por vós, que não vos abandonarão. Paciência. Deus existe e vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e voltaram para mim os seus grandes olhos ansiosos. Eu lia em seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome e que se as minhas palavras tranquilizassem um pouco os seus corações, não lhes saciavam o estômago. Eu repetia: coragem, coragem. Então uma pobre mãe bem jovem que amamentava uma criancinha tomou-a nos braços e ergueu-a no espaço vazio, como para pedir-me que protegesse aquele pobre e pequeno ser que tomava, num seio estéril, apenas um alimento insuficiente. Mais adiante, meus amigos, eu vi pobres velhos sem trabalho e sem abrigo, sofrendo todo o tipo de necessidades. Envergonhados de sua miséria, não ousavam, eles que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transantes. Com o coração repleto de compaixão, eu, que nada tenho, me fiz mendiga por eles
e ver por todos os lados, estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Eis porque venho até vós, meus amigos, e vos digo: lá adiante há infelizes, cuja cesta está sem pão, a lareira sem fogo e o leito sem cobertas. Não vos digo o que deveis fazer, mas deixo a iniciativa aos vossos bondosos corações. Se vos ditasse a linha de conduta, não teríeis o mérito de vossas boas ações. Eu vos digo somente: sou a caridade e vos estendo a mão pelos vossos irmãos sofredores. Mas se peço, dou também, e muito convido-vos a um grande festim, e vos forneço a árvore em que vós todos podereis saciar-vos. Vede como é bela, como está carregada de flores e frutos. Ide, colhei, tomai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que lhe arrancardes, colocarei todas as vossas boas ações e levarei essa árvore a Deus, para que a carregue de novo, pois a beneficência é inesgotável. Segui-me, meus amigos, para que eu vos possa contar entre aqueles que se alistam sob a minha bandeira. Sede corajosos, e vos conduzirei ao caminho da salvação, pois eu sou a caridade. Carita, Lyon, 1861. Ponto número 14. Há várias maneiras de se fazer a caridade, e que muitos de vós confundem com a esmola. Há, entretanto, uma grande diferença entre elas. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, pois ela alivia os pobres, não obstante, é quase sempre humilhante, tanto para aquele que a dá, quanto para quem a recebe. A caridade, ao contrário, liga o benfeitor e o beneficiário, e além disso, ela se disfarça de muitas maneiras. Pode-se praticar a caridade mesmo entre familiares e amigos, sendo indulgentes uns para com os outros, perdoando-se as fraquezas mútuas, tendo cuidado para não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na vossa maneira de agir em relação àqueles que não pensam como vós, levando-os menos esclarecidos a crer, sem os chocar, sem afrontar as suas convicções, mas levando-os amigavelmente às reuniões, nas quais poderão ouvir-nos e onde saberemos encontrar a brecha que nos permitirá penetrar nos seus corações. Esta é uma forma de caridade. Escutai agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados da terra, mas recompensados por Deus, se souberem aceitar as suas misérias sem se lamentar, o que depende de vós. Vou-me fazer compreender com um exemplo. Vejo muitas vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para vós, como o sabeis, são todas irmãs. Que fazem elas? Elas trabalham rápido, os dedos são ágeis. Vede também os rostos radiantes e como os seus corações batem em uníssono. Mas qual o seu objetivo? Elas veem chegar o inverno que será rude para as famílias pobres. As formigas não puderam acumular, durante o verão, os grãos necessários à provisão e a maior parte dos utensílios está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos pequeninos que nesse inverno sofrerão frio e fome. Mas paciência, pobres mulheres. Deus inspirou as outras, mais afortunadas do que a vós. Elas se reuniram e vos confeccionam pequenas roupas, assim quando a neve cobrir a terra e murmurardes dizendo: Deus não é justo,
pois esta é uma expressão comum nos nossos períodos de sofrimento. Vereis aparecer uns mensageiros dessas bondosas trabalhadoras que se constituíram em operárias dos pobres. Sim, é para vós que elas trabalham. Assim, e a vossa lamentação se transformará em bênçãos, pois nos corações dos infelizes o amor segue de bem perto o ódio. Como todas essas trabalhadoras necessitam de um estímulo, vejo as comunicações dos bons espíritos lhes chegar de todas as partes. Os homens que participam desta sociedade trarão também o seu concurso, fazendo uma dessas leituras que agradam tanto. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas trabalhadoras laboriosas uma boa clientela, que lhes pagará em moeda sonante de bênçãos, a única moeda que circula no céu, assegurando-lhes, além disso, e sem medo de nos enganarmos, que ela não lhes faltará. Um espírito protetor. Leão, 1861. Ponto número 15. Meus caros amigos, todos os dias ouço alguns de vós dizerem: eu sou pobre, não posso fazer caridade. E todos os dias vos vejo faltar com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais coisa alguma e vos transformais muitas vezes em juízes bem severos, sem vos perguntar se estaríeis satisfeitos que fizessem o mesmo convosco. A indulgência também não é caridade? Se somente podeis fazer a caridade indulgente, fazei-a ao menos, mas fazei-a com grandeza. Para os que fazem a caridade material, eu contarei uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Deus dissera: enquanto esses 2 homens viverem, colocaremos em um saco cada uma de suas boas ações, e quando morrerem, pesaremos estes sacos. Quando chegou a última hora desses homens, Deus mandou que lhe levassem os 2 sacos. Um estava pesado, grande estofado, ressonando o metal dentro dele. O outro era muito pequeno e tão fino que se via através do pano as raras moedas que continha. E a cada um dos homens reconheceu o que era seu. Aqui está o meu, disse o primeiro. Eu o conheço. Fui rico e distribuí bastante. Eis o meu, disse o outro. Eu sempre fui pobre, infelizmente não tinha quase nada para distribuir. Mas que surpresa! Quando os 2 sacos foram colocados na balança, o maior tornou-se leve e o menor cresceu tanto que elevou em muito o outro lado da balança. Então Deus disse ao rico: deste muito, é verdade, mas deste por ostentação e para ver teu nome figurando em todos os templos do orgulho. E além disso, ao dar, não te privaste de nada. Vai à esquerda e fica satisfeito por te ser contada a esmola como alguma coisa. Em seguida disse ao pobre: deste bem pouco, meu amigo, mas cada uma dessas moedas que estão na balança representa uma privação para ti. Se não distribuíste a esmola, fizeste a caridade. E melhor ainda, fizeste a caridade naturalmente, sem te preocupares de que a levassem à tua conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante. Ao contrário, desculpastes todas as suas ações. Passa à direita e vai receber a tua recompensa. João, Bordeaux, 1861. Ponto número 16. A mulher rica, feliz, que não precisa empregar o seu tempo no serviço da casa, não pode consagrar algumas horas a trabalhos úteis aos seus semelhantes? Que, com o supérfluo de seus gastos felizes, ela compre agasalhos para cobrir os infelizes que tremem de frio.
que ela faça com as suas mãos delicadas roupas grosseiras mas quentes, que ajude uma mãe pobre a vestir o filho que vai nascer. Se o seu filho ficar com alguns tecidos a menos, o da pobre mãe terá mais calor. Trabalhar para os pobres é trabalhar na vinha do Senhor. E tu, pobre trabalhadora, que não dispões do supérfluo, mas que desejas no amor por teus irmãos, dar também um pouco do que possuis, oferece algumas horas do teu dia, do teu tempo, teu único tesouro. E faça esses trabalhos elegantes se arraiem os felizes. E faça esses trabalhos elegantes que arraiem os felizes. Vende o produto de teus serões e poderás também proporcionar a teus irmãos a tua parte de alívio. Traz talvez algumas fitas a menos, mas darás sapatos àqueles que têm os pés descalços. E vós, mulheres devotadas a Deus, trabalhai também para que as vossas obras piedosas, mas que os vossos trabalhos delicados e custosos não sejam feitos apenas para ornar as vossas capelas, ou para atrair a atenção sobre a vossa habilidade e paciência. Trabalhai, minhas filhas, e que o resultado do vosso trabalho seja consagrado ao alívio de vossos irmãos em Deus. Os pobres são os seus filhos bem-amados. Trabalhar para eles é glorificá-lo. Sede os instrumentos da providência, que diz: às aves do céu Deus dá o alimento. Que ouro e prata, tecidos pelas vossas mãos, se transformem em roupas e alimentos para aqueles que não os têm. Fazei isso e o vosso trabalho será abençoado. E vós, que podeis produzir, dai a vossa inteligência. Daí as inspirações. Dai o vosso coração, e Deus vos abençoará. Poetas, literatos, que sois lidos apenas pela gente de sociedade, satisfazei os vossos sonhos, mas que o produto de algumas de vossas obras seja consagrado ao alívio dos infelizes. Pintores e escultores, artistas de todos os géneros, que a vossa inteligência venha também como ajuda aos vossos irmãos. Não tereis por isso menos glória, e haverá sofrimentos a menos. Todos vós podeis dar, qualquer que seja a vossa condição, tereis sempre algo que possa ser dividido. De tudo o que Deus vos tenha dado, deveis uma parte disso aos que não têm o necessário, pois, em seu lugar, ficaríeis muito contentes, e se um outro dividisse convosco. Vossos tesouros terrenos serão menores, mas os do céu serão mais abundantes. Colhereis 100 vezes o que semeardes em benefícios aqui na terra. A piedade. Miguel, Bordeaux, 1862, ponto número 17. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração entrenecer-se diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são o bálsamo que verteis sobre suas feridas, e quando tocados por uma doce simpatia, conseguis retribuir-lhes a esperança, a resignação. Conseguis restituir-lhes a esperança e a resignação. Que ventura experimentais. Essa aventura tem, é verdade, uma certa amargura, pois nasce ao lado da adversidade. Mas, se ele não apresenta o forte sabor das alegrias mundanas, também não traz as pungentes decepções do vazio deixado por estes. Pelo contrário, há uma suavidade penetrante que encanta a alma. A piedade, bem sentida, é o amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo.
E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência, aquela que o Divino Mestre praticou em toda a sua vida e ensinou em sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina for desenvolvida à sua pureza primitiva, quando essa doutrina for devolvida, quando essa doutrina for devolvida à sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela trará felicidade à terra, fazendo reinar na sua face a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado para vos fazer progredir, domando o vosso egoísmo e o vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas diante do sofrimento de vossos irmãos, que vos leva a estender-lhes a mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Não sufoqueis jamais em vossos corações essa emoção celeste, nem façais como os egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque a visão de sua miséria perturbaria por um momento a sua feliz existência. Temei ficar indiferente quando puderes ser útil. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas a lama fétida e a corrupção. A piedade, entretanto, está longe de causar transtorno e aborrecimento temidos pelo egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta, ao contacto da infelicidade alheia, confrangendo-se um estremecimento natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. Mas a compensação é grande quando conseguis devolver a coragem e a esperança a um irmão infeliz que se comove ao aperto da mão amiga e cujo olhar, orvalhado muitas vezes de emoção e reconhecimento, se volta com doçura para vós antes de se elevar aos céus, agradecendo por lhe haver mandado um consolador, um amparo. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade, a primeira das virtudes, da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece as boas ações. Os órfãos, um espírito protetor, Paris, 1860. Ponto número 18. Meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis o quanto é triste ser só e abandonado, principalmente em terra idade, Deus permite que existem órfãos para nos animar e lhes servirmos de pais. Que divina caridade a de ajudar uma criaturazinha abandonada, de impedi-la de passar fome e frio, de orientar a sua alma para que ela não se entregue ao vício. Quem estende a mão à criança abandonada agrada a Deus, pois compreende e pratica a sua lei. Pensai também que frequentemente a criança socorrida vos foi cara em outra encarnação. E se pudesseis vos lembrar, o que fazeis já não seria caridade, mas dever. Sendo assim, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão que a recebe, pois as vossas esmolas são muitas vezes bem amargas. Quantas vezes elas seriam recusadas se no casebre a doença e a privação não os esperassem? Dai delicadamente, acrescentai à boa ação o bem mais precioso de todos, uma boa palavra, um carinho, um sorriso amigo. Evitai esse tom de proteção que
que revolve a lâmina no coração que sangra. E pensai que, fazendo o bem, trabalhais para o bem alheio e o vosso. Benefícios pagos com a ingratidão. Guia protetor. Sans, 1862. Ponto número 19. O que pensar das pessoas que, tendo sido pagas com a ingratidão pelo bem que fizeram, não mais o fazem com medo de encontrar outros ingratos? Essas pessoas têm mais egoísmo do que caridade, pois fazer o bem apenas para receber provas de reconhecimento não é fazê-lo com desinteresse. O benefício desinteressado é o único que agrada a Deus. É também orgulho, pois elas se comprazem na submissão do beneficiado, que deve rojar-se aos seus pés para agradecer-lhes. Aquele que busca na terra a recompensa do bem que faz, não a receberá no céu, mas Deus recompensará aquele que assim não procede. É preciso saber ajudar aos fracos, mesmo sabendo de antemão que aqueles a quem fazemos o bem não saberão agradecer. Sabei que, se aquele a quem ajudais esquecer o benefício, Deus o considerará muito mais do que se fosseis recompensados pela sua gratidão. Deus permite que sejais muitas vezes pagos com a ingratidão, para provar a vossa perseverança em fazer o bem. Além disso, como sabeis se esse benefício, momentaneamente esquecido, não trará bons frutos mais tarde? Ficai certos, ao contrário, que essa é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, vedes apenas o presente. Trabalhais para vós mesmos e não em benefício dos semelhantes. A benemerência acaba por abrandar os corações mais endurecidos. Pode ser ignorada aqui na terra, mas quando o espírito tiver se separado da matéria, ele se lembrará, e essa lembrança será o seu próprio castigo. Então ele lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a sua falta, pagar essa dívida em outra existência, muitas vezes aceitando uma vida de devotamento ao seu benfeitor. É assim que, sem suspeitardes, tereis contribuído para o seu progresso moral e reconhecereis mais tarde toda a verdade desta máxima. No benefício nunca é perdido, mas tereis trabalhado em proveito próprio também, pois tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse, e sem vos deixar desencorajar pelas decepções. Meus amigos, se conhecesseis todos os elos que, na vida presente, vos ligam às existências anteriores, se pudesseis abarcar a multiplicidade de relações que aproximam os seres uns dos outros para seu progresso mútuo, admirareis bem mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para ele chegardes. Beneficência exclusiva. São Luís, Paris, 1860. Ponto número 20. A beneficência é bem compreendida quando se limita às pessoas de uma mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido. Não, é principalmente o espírito de seita e de partido que é preciso abolir, pois todos os homens são irmãos. O verdadeiro cristão vê irmãos em todos os seus semelhantes e, antes de socorrer o necessitado, não consulta a sua crença nem a sua opinião, seja qual for. Seguiria ele o preceito de Deus, que manda amar até mesmo os inimigos, se repelisse o infeliz por ter uma crença diferente da sua. Aqui é uma pergunta. Se repelisse o infeliz por ter uma crença diferente da sua, que o socorra, pois, sem lhe questionar a consciência, mesmo porque, se for um inimigo da religião,
Será este o meio de fazer que ele a ame? Repelindo-o, faria que a odiasse. Ficamos por aqui com esta leitura do capítulo número 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o fundador do Espiritismo.